constantemente endividado ou endividada, gasta sempre mais do que ganha. O cartão de crédito está sempre estourado, nunca tem limite, está sempre com dívida, está devendo para o banco, devendo para pessoas, devendo, no limite do cartão, está sempre pegando emprestado, está sempre vivendo uma bola de neve, tem um nome sujo, não tem credibilidade. Essas características são consequências de sementes e comportamentos que nós estamos plantando. Mas, Inara, quais são esses comportamentos? Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, um cálice de integridade. E eu tô aqui para mais um momento em que a gente vai se unir, para deixar Deus falar aos nossos corações. O tema que a gente está trabalhando nesses vídeos agora, nesses últimos vídeos, é o orgulho. Um dos principais destruidores da nossa vida, da nossa evolução. O orgulho, ele é uma característica que ela pode ser potencializada de maneira maligna, trazendo consequências muito dolorosas para as nossas vidas. Olha, eu estou trazendo esse tema aqui como alguém que tem superado dia após dia as ações que o maligno usou contra a minha vida, usando a minha própria característica de pessoa orgulhosa. Durante muito tempo eu fui excessivamente orgulhosa e aprendi que com orgulho eu não ia a lugar nenhum. Eu sofri muito, eu me machucava e eu também machucava as pessoas. E eu não conseguia evoluir porque, na verdade, utilizando características do orgulho, eu pecava contra Deus. O orgulho, ele é uma grande ferramenta que é usada pelo inimigo de nossas almas e todos nós estamos sendo acometidos por isso. E eu vou dizer a vocês de uma maneira muito humilde, olha, nós precisamos arrancar as escamas dos nossos olhos diariamente para enxergar as ações que muitas das vezes nós temos, as decisões que tomamos e que são guiadas pelo inimigo de nossas almas. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes a gente não compreende tudo claramente, não compreende as nossas emoções, o porquê fazemos o que fazemos, mas quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, nos colocamos diante de Deus para um devocional como esse, que vai falar ao nosso coração, que vai trazer luz, que vai permitir que o Espírito Santo nos convença, é partindo disso que a gente passa a viver uma nova realidade e começa a evoluir. Eu quero que você, todas as vezes que tiver dúvida se vai fazer o devocional, se vai assistir, você se lembre que à nossa volta existem inúmeras pessoas sendo destruídas. Eu falo muito isso no meu podcast. Quando eu levo a mensagem de Deus e quando eu falo sobre as boas novas de Jesus, eu estou falando para aqueles que ainda não perceberam a preciosidade que é adquirir a sabedoria divina e receber a salvação de Jesus. Muitas pessoas utilizam a palavra de Deus de uma maneira religiosa, acreditando que é só frequentar uma igreja e fazer orações e viver doutrinas que levem à salvação. Mas a salvação de Jesus não é somente para uma vida eterna, mas também para a gente aqui. Muitas pessoas estão sendo destruídas de diversas maneiras. E por quê? Porque se permitem ser enganadas pelo inimigo. Mas o intuito desse devocional é te ajudar a abrir os olhos. Eu venho aqui como alguém que vem superando. Eu sou sim um testemunho de superação. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Porque Jesus, ele trabalhou isso em mim. E por isso, eu me dispus a ser uma ferramenta de Deus para estar aqui com você, te ajudando também. Então, nesse tema de hoje, eu quero falar com você sobre algumas coisas que acontecem quando a pessoa ela tem um excesso de orgulho. E isso implica nos comportamentos financeiros. Sinara, você vai me dar uma aula de finanças? Não, eu não vou. Eu vou dizer para você claramente o que Deus pensa sobre o nosso comportamento orgulhoso mediante as nossas finanças. Porque o orgulho, infelizmente, ele é algo que atrapalha a nossa evolução financeira também, tá? Então eu vou te perguntar e você vê se você se identifica com isso. Sabe, a gente trabalha como? É a sua primeira vez aqui? Vou repetir. Vocês que já são veteranos, que sempre me acompanham, não fiquem tristes, mas eu preciso realmente ressaltar o trabalho que a gente faz. Primeiro a gente avalia as nossas consequências, aquilo que a gente vem colhendo. Depois a gente começa a refletir sobre o que a gente vem plantando, quais foram os comportamentos que geraram essas consequências. Depois
a gente vê o que Deus diz sobre isso e nós aprendemos a partir daí plantar novas sementes e a semear. E isso tudo a gente faz permitindo que o Espírito Santo nos ajude a meditar na palavra, fazer um devocional. O que significa devocional? Quando você pega a passagem bíblica, ouvindo Deus falar isso com você. Você faz uma meditação sobre a sua situação atual. O que Deus está falando comigo no que eu estou fazendo hoje, no que eu estou vivendo hoje. Vamos lá? Então é assim. Você tem nome sujo? Eu não sei se você que está me ouvindo tem nome sujo. Mas muitas das vezes, quando nós somos orgulhosos, a gente é acometido de algumas dores parecidas com essa. Então, constantemente endividado ou endividada, gasta sempre mais do que ganha. O cartão de crédito está sempre estourado, nunca tem limite, está sempre com dívida, está devendo para o banco, devendo para pessoas, devendo, no limite do cartão, está sempre pegando emprestado, está sempre vivendo uma bola de neve, tem um nome sujo, não tem credibilidade. Essas características são consequências de sementes e comportamentos que nós estamos plantando. Mas, Inara, quais são esses comportamentos? Que comportamentos eu tenho que adquirir para mudar isso na minha vida? Muitas pessoas pensam que para solucionar a vida financeira é só ganhar dinheiro, mas na verdade não. Isso vai muito além da maneira com que você administra o seu dinheiro. Presta atenção nisso. Quando você tem dentro de você características inconscientes que te fazem ter comportamentos que atrapalham a sua vida, não importa o quanto de dinheiro você ganha, você vai continuar administrando o seu dinheiro mal e vai continuar ficando endividado. Eu não estou vindo aqui para falar sobre dinheiro. Esse assunto não é sobre dinheiro. Esse assunto é sobre o orgulho implicando na sua vida financeira. E agora eu quero falar para você quais são as sementes por trás de tudo isso. Então eu quero falar para você sobre os comportamentos que geralmente uma pessoa orgulhosa tem em relação às suas finanças. Geralmente, uma pessoa orgulhosa, ela tem uma visão muito exagerada sobre si mesma, ou seja, sente-se muito especial. E por se sentir especial, essa pessoa orgulhosa não aceita ficar por baixo. Então, comportamentos que pessoas orgulhosas têm em relação ao dinheiro elas se envaidecem. Então elas acham que para que elas sejam aceitas, elas precisam ter dinheiro. E para isso, o que elas fazem? Elas não querem ficar por baixo. Então, eu tô falando elas, gente, mas eu durante muito tempo da minha vida agi dessa forma. Durante muito tempo, de maneira inconsciente, eu deixava o orgulho dominar as minhas decisões financeiras. E eu precisei aprender com Deus a plantar novas sementes. E como eu disse antes, é um trabalho constante, é uma transformação que a gente tem. Porque muitas das vezes a gente não percebe que a gente faz as mesmas coisas e baseado em algo que a gente não entende. Sabe, eu já falei isso aqui e eu vou repetir. A gente precisa entender a causa para corrigi-la. E a causa de comportamentos errados que muitas das vezes nos leva a ficar endividados é o orgulho. Você quer ver? Olha só, o orgulhoso demais, ele não quer ficar por baixo, então ele gasta mais do que ele ganha. E ele gasta mais do que ele ganha por quê, Inara? Porque ele não quer reconhecer que ele não tem o suficiente, que ele não se enquadra nos padrões vaidosos da sociedade. E o que acontece? Eu já falei no vídeo anterior, estou falando novamente. O inimigo de nossas almas, ele trabalha na nossa mente. Essa é a maior estratégia. Ele quer fazer a gente agir e se impulsionar através do orgulho. Eu vou deixar um pouco mais claro, tá? Então vamos lá. Quando você tem um comportamento excessivo de orgulho, você se sente superior somente quando você tem dinheiro. Então você quer sempre ter dinheiro. Isso faz você ficar constantemente pensando no dinheiro, criando amor pelo dinheiro, querendo mais e mais dinheiro. Você não consegue se contentar em ter uma casa, viver em paz e ter o suficiente para se vestir e comer. Não, você quer mais, você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e você quer mais. E olha, isso não se trata de pontos de vista, tá? Porque eu sei que nós temos necessidades e cada pessoa tem as suas necessidades. Mas isso se trata de você avaliar o seu comportamento em relação ao dinheiro. Você realmente precisa comprar tudo que você compra? Ou você está comprando isso porque você quer se sentir superior às outras pessoas? Você quer se enquadrar nos padrões vaidosos da sociedade. Olha isso. O orgulhoso demais,
ele gasta mais do que ele ganha, porque ele não se contenta com o que tem. Ele não se contenta em vestir a roupa que ele tem, ele precisa comprar mais roupa, porque ele precisa ficar mais bonito, porque ele precisa ambicionar essa posição e viver uma falsa aparência. A pessoa orgulhosa, ela vive se mantendo de aparência. Ela precisa manter as aparências para se sentir importante. Não, porque se eu não estiver bem vestido, se eu não for fazer a unha, o que vão pensar de mim se eu não fizer a minha unha? Se eu não fizer, eu não faço a unha, gente, ó. O que vão fazer? Eu tô sendo honesta. Eu tô falando isso porque existem muitas pessoas que olham para isso como algo que enfatiza a vaidade. Olha, se eu não fizer a unha, eu não, né? O autocuidado é uma coisa, tá? O orgulho por trás do seu comportamento, a vaidade, a necessidade de ser aceito. Não, eu só vou ser aceito se eu tiver o cabelo assim, se eu vestir tal roupa, se eu fizer a minha unha, se eu viver no salão, ou se eu comprar tal carro, se eu morar em tal bairro. A gente está sempre sendo influenciado. E aí a gente quer o quê? A gente quer manter as aparências, porque o nosso orgulho, ele fica ferido se a gente se sentir por baixo. Ele não aceita se a gente tiver menos do que o outro. Se o nosso carro for inferior ao outro, se a gente não participar de eventos que o outro participa, se a gente não se sentir tão bonito quanto o outro, porque o nosso dinheiro não pode pagar essa vaidade excessiva, se eu não tiver os cílios mais longos ou as unhas, né, em gel mais linda, então eu me sinto inferior porque a minha amiga tem, porque minha colega de trabalho usa, porque tá na moda, porque nossa, eu não quero ficar por baixo porque a capa do meu celular, a minha bolsa, o meu sapato, e são consumismos e gastos excessivos que você tem para manter uma aparência que só existe por trás do seu orgulho, porque o seu orgulho, ele está sendo alimentado. E como que o meu orgulho está sendo alimentado, Inara? Meu irmão, minha irmã, existe, como eu já falei, uma estratégia maligna por trás do mundo espiritual, dos bastidores. O inimigo de nossas almas, ele cria na nossa mente uma prisão. Ele nos influencia através de pessoas, locais e sociedade. Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade muito linda. Entra no seu Instagram aí agora, você vai ver que só tem gente bonita. Vê se tem alguém lá no Instagram falando que tá com a fatura atrasada do cartão, que tá passando necessidade, que muitas das vezes tem uma unha de gel, mas não tem uma mistura para comer, que está passando uma situação muito delicada, porque a gente tem que afirmar que a gente tá bem, a gente não pode ficar por baixo. Tá todo mundo bem, por que eu vou falar que eu não tô bem? Por que eu vou mostrar as minhas unhas que não tem gel se tá todo mundo com unha de gel? Enfim, vocês entendem onde eu quero chegar? Isso tudo é um acúmulo de orgulho e vaidade. O inimigo cria isso para fazer você sentir realmente rejeitado, fora dos padrões, para te fazer se sentir por baixo. Você começa a viver uma comparação, você é oprimido psicologicamente através de estratégias malignas. É a sociedade, é a opinião das pessoas que te cercam, são os ambientes, são as redes sociais. Tudo estratégia maligna para criar na sua mente pensamentos que te façam acreditar que você é que quer viver essa realidade. É você que quer ficar mais bonita, é você que quer se vestir bem, é você que isso, você que aquilo. Olha, meu irmão e minha irmã, escuta isso que eu vou te falar, porque eu sou uma pessoa que eu busco em Deus ter bom senso e equilíbrio em tudo que eu faço. Eu não estou aqui dizendo a você que você não tenha que ter autocuidado. Eu não estou aqui dizendo a você que você não tenha que cuidar da sua própria autoimagem, tá? Aquela questão de, olha, eu preciso andar uma pessoa com a minha aparência bem organizada, roupa limpa, bem passada, cabelo arrumado. A minha aparência tem que estar bem cuidada. Sim, isso é necessário. Isso é diligência, é autocuidado. A gente não está falando disso, a gente está falando de excesso, da vaidade que vem por trás de um orgulho alimentado de maneira maligna para te fazer pecar. E com esse pecado você peca contra Deus e erra na sua vida financeira. Porque para se enquadrar nesses padrões de hoje, você precisa ficar gastando. Só que acontece que muitas das vezes você não tem condições. E aí você suja o seu nome, você faz empréstimo, você estoura o limite do seu cartão, você vive endividado, não consegue ter paz. O diabo faz isso por quê? Porque ele quer te ver bonito? Não. Porque ele sabe que se você se endividar, você perde a paz. E aí o que ele cria? Ele cria uma estratégia onde faz você pecar com orgulho, onde rouba a tua paz e te faz ficar incansavelmente correndo atrás de estratégias para ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro. Não, porque o dinheiro que eu tenho não é o suficiente. Não, porque agora eu preciso de mais dinheiro, porque agora eu preciso cuidar da minha pele, porque agora eu preciso cuidar, sabe, do meu cabelo, porque agora eu preciso cuidar disso. E isso passa a ser um desequilíbrio. O que era autocuidado passa a ser um excesso de orgulho e vaidade. E aí você cai no laço.
E quando você cai no laço, você já está completamente endividado, numa bola de neve. Você já está esquecendo os ensinamentos de Deus, já esqueceu de fato o que é importante, perdeu a sua paz e caminha ansioso e ansiosa, correndo atrás de maneiras para conseguir mais dinheiro. Você quer empréstimo, você quer jogar no joguinho que te dá dinheiro, você quer fazer uma renda extra, você quer vender, você quer fazer coisa e muitas das vezes você até peca para conseguir mais dinheiro. Tudo isso é estratégia maligna. E Nara, como assim? Como que o inimigo faz isso? Ele te influencia. Ele usa as suas redes sociais, ele usa as pessoas que te cercam, ele usa pessoas para falar com você, ele joga na sua mente. Ele começa a jogar na sua mente. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo uma época? Eu me olhava no espelho e eu ficava vendo só defeito. Só defeito, só defeito, só defeito. E aqueles defeitos que eu me vinha na mente já um pensamento, não, mas se você comprar tal coisa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aí você vai conseguir juntar aqui, mexer ali, recachutar aqui, fazer aquilo ali. E eu sou uma mulher é muito mais, né, voltada para essa questão de aparência. Então, eu começava a pensar em gastar, mas eu não tinha como gastar, porque eu não tinha condições financeiras. Então, eu pensava, bom, então se eu comprar no cartão de crédito, eu parcelo e não sei o quê. E no mês que vem tinha outro gasto, e aí eu queria mais. E aquilo começou a mexer comigo, porque na verdade, o que eu estava fazendo não era autocuidado, era um excesso de orgulho, vaidade. Só que na hora que a fatura do cartão chegava, eu precisava de quê? Correr atrás de mais dinheiro. E olha como o ciclo não muda. Ele aprisiona a gente em servir ao dinheiro, em caminharmos ansiosos, orgulhosos, sem paz. E com isso nós não temos temor a Deus, não aprendemos mais de Deus, não somos sábios e somos escravizados pelo orgulho. Meu irmão e minha irmã, eu tô aqui falando tudo isso para você, não como alguém que é dona da razão e sabe mais do que ninguém. Não, eu não sei. Eu estou partilhando aprendizados que mudaram a minha vida através da palavra do Senhor. E eu contemplo à minha volta inúmeras pessoas que estão destruídas, pessoas que estão em situações financeiras muito difíceis, que muitas das vezes não têm nem o pão na mesa para dar para os seus filhos, porque foram acometidos por um excesso de orgulho e uma influência maligna, aprisionados de uma tal maneira que hoje não conseguem sair se não for através de ajuda. E muitas das vezes o orgulho ele é tão grande que ele não deixa nem a gente pedir ajuda. Ele quer que a gente vá fazer outras coisas. Você acha que uma pessoa que muitas das vezes é gananciosa, estimulada pelo orgulho, essa pessoa faz o que ela pede ajuda? Não. Muitas das vezes essa pessoa vai por um caminho errado, conseguir dinheiro ilícito, conseguir através de maneiras piores do que o próprio orgulho. Por quê? Porque está sendo manipulada, porque perdeu a paz, porque hoje está vivendo uma bola de neve constante. Tudo isso é uma estratégia espiritual maligna. Mas hoje eu estou aqui para convidar você a ressignificar a sua vida financeira e a sua postura, abdicando desse orgulho. A gente vai ter que orar sim para que Deus nos liberte do orgulho, porque infelizmente ele está enraizado na nossa sociedade, ele está enraizado em nós. E se a gente não passar como um medicamento diário, orando para Deus nos libertar desse orgulho, nós não vamos conseguir ser libertos. E sabe por que não? Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele semeia o orgulho diariamente. Ele faz isso de maneira que nós não enxergamos. A gente precisa orar para Deus tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente não caminhe orgulhosos e envaidecidos, estragando a nossa vida pessoal. Olha, se você ainda não viu, eu fiz outros 2 vídeos falando sobre o orgulho na vida pessoal e o orgulho nos relacionamentos. O diabo destrói a nossa vida usando orgulho na vida pessoal, na vida financeira, nos relacionamentos, em todas as áreas. E é por isso que nós precisamos abrir os olhos para ouvir a voz de Deus. Agora, eu quero trazer para você aqui alguns versículos que falam ao nosso coração para que a gente possa mudar essa postura. Eu quero começar com Salmos 37:16, que diz assim, vou ler para você, Salmos 37, versículo 16. Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Olha, quando Deus ele fala isso, ele está dizendo aqui, é melhor que você tenha pouco e tenha paz, do que você seja uma pessoa que passa por cima de tudo e de todos para caminhar de maneira perversa e orgulhosa, suprindo somente os seus desejos vazios. É como correr atrás do vento. Salomão disse isso em Eclesiastes. Não faz sentido correr atrás do dinheiro, porque quando nós morremos, nós não o levamos. E olha, quando Deus ele fala isso, ele está falando, olha, o justo, nada falta ao justo. Se nós somos justos e honestos,
nada vai nos faltar. Nós precisamos buscar em Deus no equilíbrio de perceber que nós precisamos de contentamento. O que é contentamento, Inara? É olhar e falar, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho uma cama quentinha, eu tenho um chuveiro quentinho, eu tenho alimento que supre a minha fome, eu tenho roupa e eu tenho saúde. Então eu já sou uma pessoa próspera. Tudo partindo além disso é vaidade, é orgulho, é ambição. Mas Inara, não é isso, é que você não entende, meu irmão e minha irmã. O meu convite é que você peça a Deus que te ajude a meditar no seu comportamento, porque muitas das vezes nós estamos tão influenciados, a raiz maligna está tão grande na nossa mente que ela ramifica. O que significa isso? Ela não deixa a gente receber a semente de Deus, porque ela faz a gente acreditar que nós temos razão em agir de maneira vaidosa, orgulhosa e ambiciosa. É difícil abrir mão dessa postura, é difícil arrancar essas escamas dos olhos, é difícil, mas é com muito amor que eu convido você a transformar a sua vida para que você tenha novos resultados. Olha, não é justo caminhar endividado, com o nome sujo, sabe? Não é saudável para a sua vida emocional que você não tenha paz e caminhe ansioso porque tem um monte de dívida para pagar. Nós precisamos caminhar diferente, precisamos deixar Deus ministrar aos nossos corações. Quero falar com vocês sobre mais uma passagem que está em Provérbios 15:16, que diz assim: é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Eu sei que eu já acabei de falar com você sobre ter pouco e viver em paz, mas eu quero que você compreenda o que significa o temor ao Senhor. Muitas pessoas dizem que tem temor ao Senhor, mas olha, a gente precisa ter integridade, tá? A gente precisa buscar em Deus discernimento. E Nara, o que é discernimento? Discernimento é uma compreensão que te leva à integridade, ou seja, você verdadeiramente entende como aquilo funciona e você aplica aquilo sobre a sua vida. A gente precisa entender que a palavra de Deus ela é viva e a gente precisa aplicá-la em nossa vida, porque ela rege sobre a nossa vida. Sabe por que as coisas dão errado na nossa sociedade? Por que existem, infelizmente, muitas pessoas acometidas de destruição? Porque essas pessoas não têm temor a Deus, elas não obedecem o que está escrito no livro da lei. Essas palavras aqui são leis que regem o nosso universo. Sabe, é um manual, literalmente, da coisa certa a ser feita. Você recebeu uma vida e recebeu um manual. Só que muitas das vezes você não lê o manual e aí você sai por aí fazendo do seu jeito e dá errado. Só que agora a gente tem consciência, e quando eu te convido a tomar um cálice de integridade, é literalmente discernir o que Deus está falando comigo, na minha situação atual, no meu comportamento. Então, quando a gente começa a entender o que significa temer a Deus, a gente de fato começa a aplicar a palavra. Eu quero harmonizar esse contexto aqui, esse versículo, com 1 Timóteo 6,9, que diz o seguinte, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso aqui é muito sério. É uma palavra que mexe profundamente comigo e que deveria mexer profundamente com todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas que ainda buscam constantemente viver uma vida atrás de mais dinheiro. Escuta isso que eu vou te falar. 1 Timóteo 6, 9 e 10, que diz assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviam-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha só, meu irmão, minha irmã, esse aqui é um momento que eu quero convidar você a pedir a Deus para te ajudar a compreender de fato como você vem agindo em relação ao dinheiro. Eu mesma, muitas das vezes na minha vida, disse para Deus: não, Deus, eu não amo dinheiro, eu não amo dinheiro, Senhor. Mas eu quero dizer a você que hoje, tudo que você vê nas redes sociais te estimula a querer mais dinheiro. Tudo te estimula a exaltar o dinheiro. Você percebe que todas as propagandas, esses dias, sabe, eu estava vendo no meu feed, eu estava vendo umas mensagens e apareceu para mim uma propaganda de um
de uma cachoeira de dinheiro. E aí aquela propaganda tinha um áudio de fundo que ficava falando sobre alegria, felicidade, o quão maravilhoso é ter muito dinheiro. E aí vinha um caminhão e despejava um monte de dinheiro, e aí vinha uma paisagem onde caíam nuvens e nuvens de dinheiro, e as pessoas fazendo assim: dinheiro, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro, como se dinheiro fosse a coisa mais incrível e maravilhosa. Nós fomos desde cedo estimulados a querer mais dinheiro, porque é o dinheiro que nos proporciona qualidade de vida e as coisas que nós queremos. Mas nós precisamos buscar em Deus riquezas espirituais, riquezas divinas, que é aquela que ninguém rouba. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para você aqui para finalizar essa mensagem. E eu não quero sair do contexto bíblico não, porque o próprio contexto já disse por si mesmo que quem corre atrás de dinheiro, que quer enriquecer, que quer mais e mais e mais dinheiro, encontra no meio do caminho destruição, armadilha, são tentados a pecar contra Deus e muitas das vezes abandonam a fé. Mas eu quero dizer para você o seguinte: muitos de nós não percebemos que tudo começa pelo orgulho, tudo começa pela necessidade vaidosa e comparatória de querer parecer mais, ser mais, viver mais. E isso acontece porque nós não reconhecemos o nosso valor, nós não sabemos quem nós somos para Deus, então a gente precisa se afirmar na sociedade. Eu até deixei anotado aqui, a gente quer ser aceito, e para ser aceito a gente tem que ser bonito, ter dinheiro, a gente tem que ter status, a gente tem que ter vaidade. Meu irmão e minha irmã, esse é um momento da gente olhar e não resistir a essa mensagem. Sabe, muitas vezes você pode falar: não, Inara, mas eu não sou tão vaidosa assim, não, Inara. Eu não tô muito preocupada com unha, com cabelo, eu nem ligo muito para isso ou para aquilo. Inara, eu não gosto tanto do dinheiro assim, não. Olha, eu quero dizer a você que não existe nenhum ser humano na face dessa terra que hoje não esteja cometido por essa semente maligna que nos induz a querer mais dinheiro. O diabo, ele batalha na nossa mente, ele nos oprime para nos fazer acreditar que a gente não tem o suficiente, que não é o suficiente que a gente tem. Ele faz a gente se tornar pessoas insatisfeitas, ingratas, pessoas que estão o tempo inteiro olhando à sua volta e não conseguem reconhecer o valor do que tem, pessoas que não conseguem reconhecer o próprio valor e para isso acham que tem que só acumular coisa para ter um valor maior, pessoas que acham que só vão ser verdadeiramente aceitas, importantes e bem vistas se tiver um acúmulo de dinheiro, se tiver status, pessoas que acham que para viver bem ou precisa estar em determinada posição que só o dinheiro proporciona, ou precisa acumular bens materiais. Esse tipo de engano é maligno e é por isso que nós precisamos entender que ter temor a Deus é entender que essa palavra aqui, ela está falando a verdade. Nós vemos as pessoas sendo destruídas e nós não estamos ilesos de ser destruídos também se nós não obedecemos a palavra de Deus. Devemos ter temor à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, eu acabei de dizer aqui, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. E ele ainda fala, e alguns por tanto desejarem dinheiro, eles acabam desviando-se da fé e são afligidos e muitos são conduzidos ao sofrimento. Olha, a gente fica ansioso, querendo mais, nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, porque a gente precisa se sentir superior, precisa se sentir aceito, precisa se enquadrar nos padrões, e isso tudo é uma estratégia de opressão maligna aqui na sua mente. E Nara, o que eu faço então para acabar com isso? Você precisa primeiro orar. Eu sempre vou dizer, ore. A oração é a chave que movimenta o mundo espiritual. Se por trás dos bastidores existe uma estratégia maligna querendo nos destruir e faz isso com a gente, por trás dos bastidores também existe a estratégia divina, que é posta em prática quando você ora. Então o convite é que você comece a orar, para que Deus ele te ajude a ser liberto do orgulho, para que verdadeiramente você seja liberto. E olha, às vezes não é fácil. Eu mesma já tive que jejuar muito para que Deus tirasse as escamas dos meus olhos. E eu vou dizer para você, é algo libertador, porque quando você começa a enxergar com clareza de fato o que está acontecendo, você consegue ser transformado de verdade. E aí eu vou dizer pra você, não queira mais viver de aparência, sabe? Mesmo que você tenha que viver com pouco, viva com paz e com temor no coração, crendo que se você for muito atrás de dinheiro, atrás de renda extra, atrás de mais dinheiro, você vai cair em armadilha. Você pode ser enganado pelo maligno, você pode se esquecer dos ensinamentos bíblicos, perder a sua fé e ser acometido de uma ansiedade que te leva ao sofrimento. Pessoas que hoje estão completamente feridas emocionalmente, psicologicamente, têm dinheiro, mas não têm saúde, nem emocional, nem espiritual, não vivem em paz. Por quê? Porque foram acometidas dessa opressão.
E aí eu falo para você, peça para Deus te mostrar qual é o seu valor, e quando você reconhecer a sua verdadeira essência, quem você de fato é em Cristo, você não vai precisar ter dinheiro para provar que você é importante e nem para ser aceito. Quem você é o suficiente para que você possa caminhar com a cabeça erguida, sendo uma pessoa respeitada por todos, não por status ou por quanto você tem na conta bancária, mas por quem você verdadeiramente é. Olha, busque o seu valor em Deus sempre. Outra coisa que eu anotei aqui, se você estiver endividado, você peça uma estratégia para Deus para que você de maneira honesta consiga pagar as suas contas e aprenda a pedir ajuda, sabe? Não vá fazer coisas ilícitas ou erradas ou viver, sabe, dormir menos, acabar com a sua saúde, deixar a sua família de lado para viver correndo atrás do dinheiro, sabe, de uma maneira exagerada, sabe, peça ajuda, peça conselho para pessoas sábias, pessoas de Deus que podem te instruir, busque em Deus, na própria palavra de Deus, quais são os ensinos em relação ao orgulho, ao dinheiro, estude sobre isso para que você perceba na sua vida como que você deve aplicar e não supervalorize o dinheiro. Não pense que a solução de todos os seus problemas seja dinheiro. Eu não estou sendo uma hipócrita que diz para você, olha, vá viver de fé, em fé, em fé. Apesar que a palavra de Deus diz isso pra gente, que o justo viverá pela fé. Mas eu estou dizendo para você, não seja uma pessoa ilusória. Seja sensato, tenha bom senso, busque equilíbrio. Não fique supervalorizando o dinheiro, colocando o dinheiro na frente de Deus, colocando o dinheiro na frente da sua família, colocando o dinheiro na frente da sua saúde, colocando o dinheiro embaixo somente do orgulho. Porque o orgulho é o maior pecado que existe. Peça perdão para Deus e peça a Deus que te liberte disso para que você possa organizar a sua vida financeira e passar a caminhar em paz. Amanhã eu volto para mais um devocional. Eu quero convidar você a responder essas perguntas que eu vou colocar aqui. E Nara, como é que eu faço essas perguntas? É só você pegar essa passagem que eu acabei de passar aí para você. Salmos 37:16. Anota aí. Provérbios 15:16. E 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Responda essas perguntinhas que estão na tela e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e que você possa, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo ressignificar o seu entendimento, transformar a sua vida. Amanhã eu volto para mais um devocional e um cálice de integridade.